Vamos lá para a nossa penúltima aula. E hoje um tema muito esperado, investimentos. Então, vou começar. Na aula passada houve dúvida com relação a como vai ser feita a avaliação. Então, não precisa se preocupar. Na próxima aula eu vou deixar uns minutos finais. Né? Alguns minutos para a gente fazer. Vai ser umas 7 questões no máximo. Então, quem assistiu às aulas não precisa se preocupar. Quem esteve presente vai conseguir resolver tranquilamente. É mais uma questão de conhecimento mesmo. Uma outra coisa que eu queria falar é com relação a iniciar investimentos. Tem muitas pessoas que falam, vai ser uma dica, vai falar onde vai fazer, como vai fazer, e não funciona bem assim. Investimentos têm diversas formas de adquirir renda por meio dele. Então, uma delas, que nós sempre aprendemos aqui na igreja em Ariquemes, é com relação à aquisição de bens, no caso imóveis. E eu vou iniciar pedindo ajuda do doutor para contar o exemplo dele quando adquiriu os terrenos aqui nessa região. Antes de falar de investimento, eu quero abordar a planilha, porque houve uma repercussão que a professora não sabe. O que traduz essa repercussão? As pessoas não fazem planilha. O fato é esse. Por que ficaram impactados? Porque não fazem. Segundo, perceber que uma pessoa que ganha muito bem pode extrapolar as suas rendas e entrar em dívida, né? Eu tiro uma conclusão: gastar não tem limite. Você pode, se ganhar 5, 10, 20, 30, você gasta tudo, né? Então nós temos que saber administrar o nosso ganho, porque ele nunca pode ultrapassar o que a gente ganha, né? Tem que sempre reter uma parte, fazer uma reserva, ter uma provisão, né? Muitos palestrantes dizem que a previsão tem que ser no mínimo de 6 meses, né? Então você tem que ter uma reserva economizada que dá para você viver 6 meses sem ter renda. A grande maioria não tem isso, né? A grande maioria não tem isso, né? Então, antes de falar dos terrenos, eu vou começar com a minha conversão aos 19 anos. Deus me deu algum presente e eu vou machucar alguns rapazes e moça. Um dos presentes foi não me envolver com ninguém como se fosse o meu cônjuge. Eu converto aos 19 anos, caso aos 25, com a primeira pessoa que eu envolvi, porque eu propus no coração, foi um presente de Deus, que eu não me envolveria com ninguém. Então os rapazes, principalmente, já que eu sou homem, né, perguntam: e como você fazia? As moças chegavam, batiam no ombro com aquele papozinho de moça esperta, inteligente, né? E eu perguntava de imediato: você tem convicção de Deus que foi escolhida para ser minha esposa? Não, eu não quero saber disso. Então tchau, né? E assim eu ia livrando, até que chegou a dita cuja, né? A outra bênção que Deus me deu, que nunca eu tive problema, eu estou lá atrás ainda, viu? Foi investir no reino de Deus. Eu fui batizado 1 ano e meio depois da conversão. Depois do batismo, vieram os líderes da igreja com muito jeito, dizendo o seguinte: agora você é membro da igreja, você tem responsabilidades, também tem direitos, você tem que entregar o dízimo. Eu falei: mas eu já faço desde o dia que eu converti, né? Sobre investimento, eu fui criado num lar que tinha muita briga por causa de dinheiro. E eu tinha horror de dinheiro, porque todas as brigas que tinha na minha casa era por causa de dinheiro. Então eu tinha uma verdadeira aversão a dinheiro. Eu chego em Ariquemes, a cidade estava sendo aberta, vinha os funcionários da prefeitura e me diziam: pega meia dúzia de datas, você constrói e vende, ganha uma grana. Eu falei: não quero, eu não gosto de dinheiro, né? Não peguei uma data da prefeitura. Todos os terrenos que eu tenho em Ariquemes foram comprados com dinheiro, porque na época que estava distribuindo de graça, era distribuído de graça no início, né? Porque ninguém cria que a cidade ia vingar, todo mundo achava que a cidade ia morrer e a pessoa tinha que ir embora. Foi todas compradas. E eu vou falar especificamente desses aqui, né, que a professora pediu. Esses terrenos aqui, eu convidei meus irmãos, Ivandir, Ivair e Pepinho, para a gente comprar, né?
Nós compramos cada um e depois compramos mais 6, nós temos 10 terrenos aqui. Cada um custou $400. Quanto vale esse terreno hoje? Quanto é $400 e quanto vale esse terreno hoje? 30 anos depois. Por isso vocês veem que vale a pena a gente investir. E a pergunta é o seguinte: por que que todo mundo não comprou terreno aqui? Quem tinha $400? Obrigada. Então, isso é apenas para vocês, para que todo mundo possa observar que investimentos funcionam assim. Naquele momento, existia uma pessoa que estava preparada, que tinha uma reserva, que tinha recursos ali e pôde utilizar na aquisição desses terrenos, que hoje tem um valor totalmente diferente da aquisição. Nos investimentos, sejam eles através de aquisição de bens, né, quando são rentáveis, quando trazem um retorno, ou na aquisição de produtos financeiros, aqueles produtos que são distribuídos aí no sistema financeiro, todos eles funcionam da mesma maneira. O intuito é você pensar, você ter algo para iniciar e você pensar a longo prazo. Eu sei que muitas pessoas vêm, quando vai falar investimento, já chegam preparadas pensando em: vou receber a dica secreta para fazer uma aplicação baixa que vai trazer um retorno absurdo, num prazo muito curto e, melhor ainda, risco zero. Então, esse é um conto da carochinha, isso não existe, os nossos pés têm que estar no chão com relação a tudo isso. E vamos lá, meu amigo Wagner gosta de videozinho, então eu trouxe um videozinho que ele me passou para compartilhar com vocês. Ciente de que nenhum investimento inicia do zero, né? A gente tem que ter uma contrapartida. Nós vamos começar entendendo um pouco sobre o que é uma perspectiva de vida no Brasil. Nós vamos começar pela nossa linha vermelha. Essa linha vermelha, ela traz, aqui ó, ela tem uma subida e depois uma queda. Aqui nós temos faixa etária de idade e aqui rendimentos. Então, normalmente, quando você começa ali num serviço, ganhando menos, algo mais simples, e vai galgando cargos, né, são os ciclos da vida, aumentando as suas fontes de renda com relação àquele serviço fixo, serviço autônomo, e quando nós temos mais força, uma juventude maior, normalmente nós temos também uma maior disposição, consegue ficar mais tempo acordado, consegue fazer mais esforço físico. Então isso normalmente está atrelado ao período que a gente consegue também ter uma maior renda. E com o passar do tempo, o sono já não é o mesmo, as outras coisas vão acontecendo na nossa vida e também existe essa queda nos nossos rendimentos, essa queda com relação àquilo que a gente consegue alcançar em renda com um salário fixo, salário normal. Aqui, na linha preta, nós temos uma expectativa com relação a rendas extras, outras fontes. Ela sobe. Por quê? Isso acontece a partir do momento que a gente começa a guardar, investir. Quanto mais cedo nós começarmos a investir, mais aquilo ali vai crescer, vai aumentar. E isso vai fazer com que, quando a nossa produtividade reduza lá na linha vermelha, os nossos ganhos extras eles vão continuar crescendo. Porque aquilo que a gente já gastou, aquilo que já está crescendo por si só, já está desenvolvendo. E aqui, na faixa amarela, são os outros tipos de fonte. Que também acontece da mesma forma, tem uma mesma linha de crescimento da linha preta. Então, o que muitos educadores financeiros apontam é que existem esses dois estágios. O primeiro estágio, que é aquele pico maior de produção, e esse primeiro estágio, de acordo com o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro, vai estar refletindo no segundo estágio, lá na velhice. Como nós vamos estar? Porque normalmente na velhice nós vamos ter um aumento, um consumo maior, como por exemplo, farmácia. Quanto que um idoso gasta de farmácia, que não tem uma saúde, que não cuidou lá na juventude ou que adquiriu alguma doença? É muito maior do que na juventude.
Então, essa pirâmide, ela inverte. E por isso que as pessoas falam tanto em reforma da Previdência no INSS, essa Previdência do governo. Porque chega um momento que a quantidade, eu acabei não trazendo esse gráfico, mas poderia ter trazido. A quantidade de pessoas que trabalham ativas no emprego, que contribuem com o INSS, ela vai reduzindo e não consegue manter as pessoas que estão aposentadas. Por isso, essa necessidade da reforma. Os planos de saúde diz que nós gastamos mais nos 2 últimos anos de vida do que a vida inteira com saúde. Então, é um dado bem relevante. Quem não tem reserva, quem não cuida, vai depender do governo, do INSS, muitas vezes uma fila de espera. Hoje em dia a gente está tendo um exemplo claro disso, que é com o Faustão. Ele tem o dinheiro, mas as despesas, o que ele precisa hoje depende do plano junto ao INSS, junto ao SUS, o órgão do governo. Então, é necessário entender, quando se fala de investimento, que tudo parte de pessoas. É uma distribuição de riquezas. Então, de um lado, nós temos um ente que é considerado superavitário. É aquela pessoa que guarda, que economiza, que tem uma poupança, que fez aquela reserva de emergência, que é a que foi dita aqui, de 6 meses, de 12 meses, de 18 meses. E fora essa reserva de emergência, tem uma reserva extra, que é onde ele começa, de fato, a investir, a diversificar os investimentos. Quando trabalhamos na área de investimentos, a gente sempre especifica que, assim, o ideal, o correto, é nunca colocar todos os ovos que você tem em uma única cesta. Você tem lá 30 ovos, comprou uma cartela de ovos. Se você deixar tudo junto, o risco de derrubar a cartela e destruir todos é muito grande. Então, você vai separar, colocar esses valores que você tem em aplicações diferentes, com intuitos diferentes. Por quê? Nem tudo é estável. Na verdade, tudo é variável. Então, enquanto uma área, quando se fala em ações, isso é muito abordado. Quando em uma área, um setor, o setor siderúrgico, reduz, outro setor vai estar subindo. O comércio teve um aumento, outro setor está tendo uma queda. Então, essas oscilações, quando as nossas finanças estão separadas, vai fazer com que exista que se sinta menos essas oscilações. Então, de um lado nós temos o superavitário, do outro lado nós temos o deficitário. Aquela pessoa que vive na pindaíba, que nunca guardou dinheiro, que chegou um momento lá que ela só pensa em gastar. Ela só pensa em ter algo que ela não pode ter. E aí ela vai se enfiar no quê? Quais as linhas que a gente já viu aqui? Cheque especial, cartão, CDC, o agiota. Tem um pontinho ali que eu até ia falar, mas é bom citar. O agiota. Então, aqui, esse sistema... Então, esse é o sistema correto, o sistema em que o país trabalha, porque o que intermedia ali é uma instituição financeira, seja um banco, seja qualquer outro tipo voltado para a área do sistema financeiro, cobertura do sistema financeiro nacional. O que foge disso é o agiota. Então, ele é contra a lei. Devemos correr. Por quê? Não sei se vocês já ouviram uma brincadeira, o pessoal, estou procurando, lança lá nas redes sociais, estou procurando alguém que me faça um empréstimo, um agiota, mas de preferência que ele seja cristão, que aí não vai me matar, vai só bater, né? Então, essas são coisas que nós temos que correr. E aqui, como funciona esse processo? O superavitário é aquele que vai pegar o seu dinheiro das suas economias e vai colocar junto a uma instituição financeira. Porque ele está sobrando, ele não vai guardar debaixo do colchão. Foi-se o tempo que isso acontecia. E aí, quando ele faz isso, ele vai fazer através de um contrato. 99% dos contratos hoje são eletrônicos, é tudo digital, tudo registrado em algum local. E quando ele empresta esse dinheiro para a instituição, ele já vai emprestar sabendo o que ele vai fazer. Normalmente,
quando se trata, a gente vai estudar mais à frente, eu creio que tudo dá certo hoje ainda, os tipos de renda, os tipos de aplicação, mas quando ele faz isso, ele normalmente já tem estipulado ali, ó, estou te emprestando tanto, vou receber tanto. Então, já é previamente determinadas condições. E a instituição recebe, e ela faz o quê? Se ela comprou aquilo ali por X, ela vai emprestar por 2X. Porque ela vai pegar, usar aquilo ali para o deficitário. E o que vai acontecer depois disso? O deficitário, que pegou lá com o banco a 2X, vai ter que devolver para o banco a 3X. E uma parte desse valor volta para o superavitário. Por quê? O banco ou qualquer outra instituição financeira vai ter o seu retorno. Ninguém trabalha de graça. Então, o relógio, dependendo da situação, ele precisa de uma carga na bateria de qualquer coisa nesse sentido. Então, mais ou menos, de uma forma, vou tentar ser o mais simples possível para falar desse tipo de investimento. Por quê? Normalmente são muitos termos. Então, se alguém tiver dúvida, pergunta e a gente vai tentando esclarecer. Então, essa aqui... Nós temos uma concepção totalmente distorcida do que é banco. Por isso nós falamos neobanco. O que é o banco? O banco é um explorador do cliente. Todo final de ano o banco publica o seu lucro. Bilhões. Aquele dinheiro que caiu do céu em cima do banco? Não. Foi tirado de quem? Dos correntistas, das vítimas que falam por aí, meu banco. Não tem nada de meu banco. O banco é amigo dele. Por isso, não se assustem, mas quando você adquire uma dívida e você pensa, nossa, eu vou conseguir pagar ela antes, vou ter um desconto, vou ficar livre, leve, solto, tranquilo. Do outro lado, tem uma instituição financeira que não quer que você faça isso. Por quê? Quando ela negociou aquele contrato com você com a taxa de juros X, ela está esperando receber lá na data. Ou não receber na data, porque aí vai receber ainda mais. Então, pagar antecipado para as instituições financeiras não é algo bom. Não é algo bem visto. Tá? Não é bem visto pelo banco. Pelo banco, mas é o que nós devemos fazer. O ideal é não pegar, mas se pegou, procurar liquidar o mais rápido possível. Eu tenho uma experiência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quer? O microfone? O gerente do Basa se converteu e queria ser gentil e falou o seguinte, ó, eu quero financiar para você uma caminhonete F1000. Nessa época ainda era da época da caminhonete ainda, viu? Que isso é estupidez. Gente inteligente, gente de carrinho pequeno e baratinho, ou de moto ou de bicicleta. Aí ele financiou, falou, ó, eu trago tudo aqui para você assinar. Aí ele fez toda a papelada lá, trouxe para mim assinar. A caminhonete custou 45 mil. Ele não me disse que tinha seguro, tinha uma opção de coisa, não disse nada disso. Quando eu fui fazer as contas, depois de 5 anos, eu teria pago 90 mil na caminhonete. Quanto vale uma caminhonete depois de 5 anos? Muito menos da metade do que eu comprei, que era 40, né? Com todos aqueles juros, aquelas coisas todas, né? Que, não, o juro é ninharia, é 0,5%. Tudo isso é papagaiada, né? O que você tem que ver é o total lá no final. Então, quando eu descobri que eu ia pagar 90 mil por um objeto que estaria valendo 20, que ia pagar seguro todo ano, essa coisa toda, eu corri lá e quitei. Ficaram com a metade do meu couro, mas não ficaram com tudo. Então, aqui é uma breve noção também de como funciona e como é estruturado isso no Brasil. Então, guarda a chuvinha ali para a gente ter uma noção. O Sistema Financeiro Nacional é uma sopa de letrinhas, tá? SFN. Esse sistema é aquele que manda, desmanda, é aquele que cuida de tudo, que determina tudo. Abaixo dele nós temos o CMN. E o CMN é o braço direito, é aquela pessoa ali, o imediato. É aquela pessoa que vai estar criando as regras, é aquela pessoa que vai estar determinando, colocando em lei, estipulando as alterações. Aí, abaixo do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, nós temos, do lado, o BCB, que é o Banco Central do Brasil. Esse é aquele que vai estar agindo como o executor.
Ele vai fazer o que os outros órgãos já determinaram. E a CVM no mesmo nível. A CVM também vai agir como órgão executor, mas cada um tem papel diferente. Então, do lado do Banco Central, ele vai estar cuidando de todos os bancos, cooperativas, todas as empresas, instituições que administram consórcios, corretoras, distribuidoras e demais instituições financeiras. Então, tudo é regularizado por eles. Normalmente, eles vão estar estipulando as leis, fazendo algumas alterações, fiscalizando se essas instituições estão fazendo da maneira devida. Por isso, assusta muitas pessoas quando, por exemplo, vai um banco ou uma corretora e aí aquela corretora não quer deixar liquidar um contrato, não quer, fica enrolando a pessoa. E a pessoa age, vai logo no pai, né? Então, fala, ó, vou fazer uma reclamação lá no Bacen. É o Banco Central do Brasil. Então, isso intimida, porque se existe esse tipo de reclamação, vai ocorrer também penalidade para as pessoas que foram ali autuadas, foram apontadas, eles vão investigar, eles vão fazer uma análise mais a fundo. E, do lado da CVM, nós vamos estar cuidando de tudo que é bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuro. Então, tudo de investimento, eu não sei se vocês já ouviram falar, quando fala mercado de capitais, tudo quem cuida é a CVM. Então, quer fazer uma denúncia? É na CVM responsável. É ela que regulariza, é ela que fiscaliza, é ela que autua, é ela que manda para outras instâncias. Comissão de Valores Mobiliários. Análise do perfil do investidor. Quem tem conta corrente normalmente já passou por isso. Chega lá no banco, ou no aplicativo, ou no computador, e tem uma informação, alguém vai questionar, ó, faça seu API. Essa análise são perguntas tabeladas e essas perguntas elas vão determinar qual o perfil da pessoa, qual o intuito dessa pessoa. Porque nessas perguntas vai entender se a pessoa quer investir por pouco tempo, investir por médio tempo ou longo tempo, qual o propósito desse investimento, se ela quer adquirir alguma coisa ou não, se ela pretende utilizar em menos tempo ou não. E ainda, qual o perfil dessa pessoa com relação a ela arrisca, ela não arrisca? Então, existem 4 perfis que são determinados depois que a pessoa responde essas perguntas. Um que foi criado recentemente, que é o perfil ultraconservador. É aquela pessoa que fala, ó, deixa meu dinheiro quieto, falta carregar o dinheiro e colocar debaixo do banco, ou debaixo do colchão. Que ninguém toca, vai ficar ali intacto, ela só quer ver o dinheiro dela lá, parado. Nós temos um segundo ponto, que é o conservador, a pessoa que normalmente vai buscar aquilo que é determinado como renda fixa, são coisas de baixíssima oscilação. Tem um perfil que é o perfil moderado, pessoas que costumam ali mesclar, separar mais os ovos dos cestos. Então, ela vai ter a maior parte concentrada no que é renda fixa, no que é baixo risco, mas ela vai colocar um pezinho no risco também. Ela vai querer buscar um retorno maior em alguma parte do que ela já economizou. E o último é o perfil arrojado. É aquela pessoa, normalmente o perfil arrojado, ele está atrelado a jovens. Por quê? O jovem tem mais ânimo, mais gás, ele é muito intenso. Normalmente tem menos maturidade, então quando ele começa a investir, a ganhar um salário que ele economiza, ele se empolga. E aí ele fala, vou guardar tudo, eu não vou economizar na minha comida, porque eu vou colocar lá no investimento, eu quero uma coisa de... eu vou ser arrojado, eu quero uma coisa de mais risco, porque o maior risco está atrelado também, normalmente, a um maior retorno, maior possibilidade de retorno. Então, quando se é jovem, tem mais essa sede. Normalmente, com o passar dos anos também, a maior idade, vai fazendo com que vá descendo e voltando lá para o moderado, o conservador. Então, os objetivos do investimento é o período que o cliente deseja manter, a frequência, a preferência declarada pelo cliente, a finalidade do investimento, a situação financeira, o valor das receitas regulares declaradas, o valor dos ativos que compõem o patrimônio e a necessidade futura de recurso declarada. E o conhecimento, os tipos de produtos, serviços e operações, na qual a pessoa já conhece,
A natureza, o volume, a frequência, vai aplicar de mês em mês, a cada semestre, a cada 15 dias. Então, tudo isso vai influenciar também, normalmente, até na indicação do produto ideal para ele. E, por fim, a formação acadêmica e experiência profissional. Isso que nós estamos fazendo aqui no domingo, perto do horário de almoço, poderia estar dormindo, estendendo ali a manhã na cama, nós estamos investindo em conhecimento. Então, esse conhecimento, ele é avaliado também. Por quê? Quanto mais você conhece daquilo que você vai investir, daquilo que você vai aplicar, mais difícil vai ser alguém te enganar. Você vai ficar atento aos detalhes que estão ali nas entrelinhas, aquilo que não foi dito, né, que normalmente, às vezes, até busca se esconder. Vamos lá. Então, existem também tipos de investidor. Nos investimentos, né, os grandes investidores, eles têm um nome também para isso. E quando se trata de grandes investidores, aqueles que têm a partir de R$1 milhão, eles são chamados de investidores qualificados. São pessoas que detêm... Amém. São pessoas... Opa! São pessoas que além de ter um conhecimento, porque essas pessoas, além de ter o dinheiro, vamos lá, vamos voltar. Além de ter o dinheiro, tem que ter esse montante, esse R$1 milhão, no mínimo. Não precisa ser em uma coisa só, pode ser mesclado em produtos, em diversas coisas da área de investimento, mas tem que comprovar que tem isso. Além de comprovar que tem isso, tem que assinar um documento declarando que você possui conhecimento do mercado financeiro, que você tem noção do que está fazendo. Então, leva esse termo. E lá dentro dos investidores qualificados, a imagem não ficou muito boa ali, mas tem também o investidor profissional. Esse sem receber, a partir de mais de 10 milhões. Então, normalmente, esses tipos de investimento, as pessoas que fazem esse investimento são representadas por pessoas jurídicas, são empresas, porque ela já acumulou dinheiro de uma galera e ela tem um maior poder de negociação quando se trata de investimentos. Ela vai buscar um maior retorno para aquela turma que ela está representando. Esse investidor aí profissional, esse é o que vai para emprestar para os pequenininhos? Ou não? Não, eles trabalham de diversas formas, porque são vários tipos de pessoas que podem estar representando ali. Por exemplo, uma corretora. Uma corretora, ela pegou o dinheiro de várias pessoas e ali ela vai trabalhar de acordo com aquilo que foi combinado com aquele povo. Então, se ela representa um fundo de investimentos imobiliários, então ela vai trabalhar na aquisição de produtos imobiliários. Ou se diversos fundos, então vai depender daquilo que foi negociado lá na ponta. Tá? Aqui é só para ter uma noção geral. Agora, algumas das eulísticas. O que é eulísticas? São aqueles... como é que eu vou... Deixa eu... Acabei não trazendo minhas anotações. Mas as eulísticas são como que atalhos mentais. São gatilhos. Nós falamos que isso acontece quando a pessoa vai gastar. Ela já tem alguma coisa ali que vai atrelar ela a gastar. Pensar, nossa, é o meu sonho de consumo, foi a promoção do ano. Na área de investimentos também existem eulísticas, também existe isso. Então, por exemplo, quando nós citamos algumas delas, nós podemos falar da disponibilidade. O que é isso? Facilidade de lembrança, capacidade de recuperação. Por exemplo, você assistiu um jornal, no jornal acabou de falar aquele final lá do jornal que está falando de investimentos e fala de ações e a ação da empresa X subiu. No dia seguinte... Você vai comprar uma ação, você vai lembrar de qual empresa? Ah, que subiu. Então, esses são gatilhos. E os gatilhos, eles podem tanto nos fazer bem, quanto nos fazer mal. Porque ele pode, às vezes, só por aquela informação, a gente pode estar caindo no precipício. Subiu, mas foi uma coisa, um fato único, nunca aconteceu. E nós podemos também estar acertando. Mas sem analisar, de fato, a informação a fundo, é um risco. Um outro ponto, representatividade. Falta de sensibilidade ao tamanho da amostra. Concepção errônea sobre o caso. Falácia na conjunção. Então,
por exemplo, eu vi uma ação e essa ação é de uma empresa que tem uma filial ou uma associada fora do país. Então, eu vou olhar por ali e vou comprar ação só por conta disso. Ou então, lá em São Paulo, aconteceu um episódio X. Se aconteceu lá, vai acontecer em Ariquemes logo. Isso é algo correto? Não. São Paulo é uma realidade. É um estado com um número totalmente diferente de habitantes do que tem em Ariquemes. Então, não quer dizer que porque aconteceu lá, vai acontecer aqui. Mas as pessoas fazem isso quando se trata de investimento. Um outro ponto da ancoragem. Viés e eventos conjuntivos e disjuntivos. Excesso de confiança. Então, um exemplo de ancoragem que dá para a gente citar, também com relação à ação, é, por exemplo, a ação X baixou, da Petrobras baixou, reduziu. E aí, quando eu decidi comprar, ela já tinha subido. Então, eu vou ficar naquela expectativa, comprei a ação, mas agora eu não vou largar ela enquanto não subir mais, porque senão eu vou ter prejuízo. Minha ação está baixando, está reduzindo, eu estou lá, agarrada, apegada, porque eu me ancorei ao valor que eu comprei. Então, às vezes, como o irmão trouxe o exemplo, é melhor tirar uma parte do couro do que tirar tudo. E a pessoa não se atenta a isso, fica agarrada. E aversão à perda é um outro tipo que é atrelado, atribui a maior importância às perdas do que aos ganhos. Então, a pessoa fica dias e dias remoendo porque perdeu R$10 na rua. Ninguém mais acha R$10 na rua, né, gente? Mas, quando existia isso, a pessoa ficava a semana inteira, eu lembro daqueles R$10, acorda, os R$10, vai tomar café, os R$10. Isso não sai da cabeça. Mas ela não lembra que ela ganhou de outra forma, que ela não lembra das bênçãos que Deus deu, entendeu? Só lembra da perca, só lembra do ruim, tem que ficar ali lambendo a ferida, né? Então, aqui são algumas ideias também com relação a sistemas, a como nós funcionamos. Um primeiro sistema é tido como lento, racional, lógico, dedutível, estruturado. Aquela pessoa centrada. Ela não vai se enfiar em qualquer coisa. Essa semana, acho que tem umas 2 semanas que uma pessoa entrou em contato comigo, ela caiu num golpe, né? Acho que ligaram, mandaram uma mensagem, seu cartão foi clonado, aconteceram algumas coisas. E na euforia, a pessoa foi lá e falou, nossa, como é que ela me falou? A Febraban me ligou. E, gente, a Febraban, o órgão que cuida ali das instituições financeiras, falou, não, a pessoa da Febraban me ligou. Tô importante, né? Já pensou isso na hora. E na euforia, achando que tudo aquilo ali era realidade, ela foi e entrou num golpe. Então, se essa pessoa tivesse o perfil, né, da teoria ali, perfil racional, ela não teria caído no golpe. Porque ela ia falar, opa, calma aí, vou analisar. Tem relação? Faz sentido? Ela ia pensar em 1 milhão de coisas antes de tomar qualquer atitude. Por outro lado, ela tinha um perfil da emoção. Então, essa pessoa ela age mais rápido, de forma intuitiva, prática, automática, emocional, na hora, vamos resolver. E isso também acaba nos levando a erro, a cometer falhas, muitas vezes. Aqui nós temos, como eu falei, sopa de letrinha, muito nome diferente, é muita informação. Quem não tem noção nenhuma... Você quer falar no microfone? Alertar as pessoas quanto ao golpe, porque sempre que alguém sofre o golpe, tem uma falha dentro dele. Ou é ganância, ou é ingenuidade, ou é emocionalismo. Então, uma das formulazinhas para tentar se livrar do golpe é sempre compartilhar com alguém antes de fazer o depósito. Mas o pior, eu já vi situações assim. A pessoa chega lá no caixa, eu trabalhei um período em caixa, a pessoa chega lá, você vê, é perceptível que ela está passando por um golpe, deposita aqui 200, 300 reais para você receber 1.000. E você está falando para a pessoa, olha,
Isso aqui é golpe, não faz isso. Não, mas sequestraram o meu primo, o meu irmão, ele me mandou uma mensagem em tal lugar e está esperando o dinheiro. É um golpe. Para, respira, entende. E a pessoa não quer. Então, acontece mesmo. Tem pessoas que são motivadas por isso. É o desejo interior que vai aflorar. É. Não vai fazer esse tipo de erro. Tia Nara, pode falar. Então, é isso mesmo. As prevenções também é você simular na sua mente que está caindo no golpe. Isso, é o que eu ia falar. Aí a pessoa. O que pode estar errado aqui? E as pessoas, semana passada lá no prédio, o funcionário dele ligaram para ele, falou, querendo vender uma moto para ele, falou para ele mandar os dados, e ele falou, rapaz, você gosta do golpe, o cara mandou os dados. Eu não sei se ainda não caiu no golpe, né? Porque ele conseguiu tirar da cabeça dele, mas hoje, o financiamento de veículo, você com os dados na mão, a assinatura é digital. E o cara falou para mim esses dias, que pegaram no jornal, na casa, não sei quantos bonecos, eles vão fazendo boneco, não sei se é de plástico, e pega uma foto sua na internet, faz a sua face, e põe nesse boneco para você para assinar. Algumas financeiras é só através da biometria, né? Biometria facial. E a pessoa assina, eu falei, cara, esse cara, eu fui puxar lá, falei, vamos ver se ele tem perfil, sabe? Histórico. Naquela história, eu puxei lá na moto que ele estava comprando, o cara tem um crédito tão bom, não sei se ele já comprou alguma coisa, né? Ele tem um crédito tão bom que ele financiava 100% da moto, a moto é 57 mil. Eu falei, esse cara pega os dados, e hoje esse novo recibo eletrônico, não precisa você levar o recibo assinado lá, entendeu? Então ele pega os dados desse cara lá, financia 57 mil na moto, não entrega a moto, e pega essa moto e vende como a gente chama de popular, aqui na nossa região chama de PEI. Outros região é POP, enfim. Um financiamento que ninguém vai pagar, vende lá por 10 mil, numa região lá que ninguém vai exigir documento, o cara ganhou 67 mil. Ah, que coisa, o negócio foi, não botou nada, é do trouxa. Isso acontece constante. E outra coisa que eu vou falar para vocês. Eu até estava lá no Instagram fuçando nos negócios e salvei. Eu não cheguei a pesquisar exatamente sobre isso, mas a tecnologia está muito avançada. A inteligência artificial está aí. Veio com todo gosto, a todo vapor. Então, existe uma tecnologia, eu não vou lembrar agora qual é, mas que você entra num site, uma coisa boba, simples. Você entra num site, você coloca uma mensagem, um áudio que a pessoa te mandou, e ali aquele site vai gravar aquela voz e você pode falar qualquer coisa que vai sair com aquela voz. Então, cuidado. Faz sim, automático. Então, recebeu o áudio no WhatsApp com a voz da pessoa, liga para ela. No número que você tem. Ah, no número diferente, mudei de número, não sei o quê. Não, liga no número que você tem. Fulano, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Beleza, acabou. Chamada de vídeo, você vai identificar. Então, tem formas de prevenir. Né? Conta, abre seu coração. Clonaram o meu celular, meu número. Você lembra disso aí? Vocês conseguiram, eu não sei, eu sou um analfabeto. Digital. Conseguiram entrar em todos os grupos que eu participo e bloquear todo mundo, deixar só eu falando, o pessoal não está no grupo e danado a pedir dinheiro. Teve um rapaz que trabalhava na época lá, distraído lá, depositou R$ 2.795.
Acontece. Aí demorei quase 24 horas para conseguir ir lá e refazer, pegar meu número de volta. Como você vai avisar? Você entra no grupo, você já viu lá 20, 30, 50 pessoas toda vez. Mas você entra no grupo, está todo mundo bloqueado. Eu não podia falar, ninguém falava no grupo. Resumindo, quem faz malandragem tem tempo. Então eles vão estar sempre aperfeiçoando, sempre buscando uma forma nova. A minha irmã, ela faz tratamento de câncer no Porto Velho e aí ela sempre vai nas sextas-feiras, onde a nossa reunião será na sexta, aí nós migramos para quinta e aí chega na quinta-feira à noite ela fala assim, mano, eu estou indo para Porto Velho fazer mais uma quimioterapia e eu preciso de um favor. Aí eu olhei a mensagem e falei assim, não, mas ela não escreve desse jeito. E aí eu falei assim, diga, mas ela falou assim, não, é porque não deu tempo de eu fazer um saque e o meu cartão está tendo como desbloquear, tal, eu quero que você faça um pix para mim de R$1.000 para mim ter os acompanhamentos dos gastos lá em Porto Velho. Eu falei assim, beleza. Eu falei, só aguarda um momentinho, eu vou ter a pausa ali no coisa. Aí eu suspeitei do número. E o número dela, 2860 no final. Aí eu fui no grupo da família, cliquei, puxei ela, 2860 eu falei, 2860, mas o número é 4785 no final. Aí eu puxei a foto, a mesma foto dela. Eu falei assim, me manda o número da conta. Vou fazer esse pix para você agora. Aí mandou o número da conta, eu falei, aí quando ela percebeu que eu tinha percebido o golpe, aí ela foi e apagou. E eu não consegui Acontece. recuperar. Então eu liguei para ela, ela falou assim, não, mano, eu tô aqui em Porto Velho, mas eu não tô pedindo dinheiro não. Aí a pessoa me bloqueou. Cuidado. Então vamos lá. Primeiro, IPCA. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse termo ele é muito utilizado, falado demais em jornal. E o que ele é referência para nós? Esse é o índice oficial de inflação no Brasil. Então, quando a gente fala do termo de inflação, nós temos que associar com esse termo porque é ele que vai direcionar, ele que vai dar um norte de como está a situação no país. Se a inflação está muito alta, tem as consequências relacionadas a isso. Ele é calculado pelo IBGE, ele é divulgado mensalmente, então por isso que todos os meses a gente vê uma atualização. Constantemente é falado sobre esse termo, IPCA. E ele é utilizado como referência para a meta de inflação, que é definida pelo CMN para o Copom. Então vamos lá. Esse índice, que é calculado pelo IBGE mensalmente, ele é determinado, ele é a base, é uma das referências que é utilizada quando vai determinar a taxa Selic, que é essa que o CMN determina. Funciona assim. O CMN, esse órgão, Conselho Monetário Nacional, se reúne normalmente 8 vezes ao ano, então vai dar uma faixa aí de 45 e 45 dias, e eles se reúnem em 2 dias, então uma terça e uma quarta-feira. Na terça-feira, eles vão olhar todas as informações que tem ali desse último mês no Brasil, tudo o que houve de investimento, recursos que entraram no país, recursos que saíram do país, venda, comércio, tudo. E nesse segundo dia, na quarta-feira, eles vão determinar. Então, quando sai lá no jornal, taxa Selic subiu mais uma vez, subiu 0,25, subiu 0,50, subiu 0,75, é por conta disso. Está analisando e tendo essa referência. No início da pandemia, o que a gente ouvia no jornal era diferente. Era assim, taxa Selic baixou mais uma vez, baixou 0,75, baixou 0,25. E foi um período que a taxa reduziu de uma forma única. Ficou para a história. Por quê? Nessa data, o intuito do governo era estar estruturando o país para passar pela pandemia. E aí, nós vimos as pessoas fazendo diversos ajustes nas dívidas que já tinham. Então, por exemplo, se tinha uma dívida de financiamento de veículo, que foi feita a uma taxa mensal e uma taxa, por exemplo, de 2%, as pessoas estavam brigando por uma taxa mais baixa, trocando essa dívida com taxa alta, o restante da dívida por uma taxa mais baixa. Financiamento imobiliário aconteceu enxurrada de mudanças. Então, um banco tentava comprar a dívida do outro. Então, tem o financiamento imobiliário, era lá no banco X. O banco Y via e falava, a taxa do país está mais baixa. Então, dá para a gente trazer o seu empréstimo para cá, a dívida da sua casa. O que ele fazia? Eu ia até o banco,
E fazia um contrato com esse banco novo, e esse banco quitava a minha dívida com o banco inicial. E assim acabou o meu relacionamento com aquele banco. Eu ia só dever para o novo banco com a taxa mais baixa. Então, aconteceu muito, em todos os tipos, porque a taxa Selic reduziu bastante, drasticamente. Quem aproveitou aquele momento para fazer isso, se deu bem em relação ao que está hoje. Tá? O Copom é essa comissão. São pessoas de diversas áreas de conhecimento do país que vão lá e vão dar o seu voto. Para ter uma ideia, eu tentei trazer assim, bastante gráfico, porque às vezes falando a teoria fica chato e a pessoa não consegue assimilar. Então, correção monetária, quando se fala de inflação, é o que nós falamos assim, nossa, o dinheiro perdeu valor com relação ao tempo. R$1.000 que eu ia, R$200 que eu ia no supermercado no mês passado, hoje eu vou e não consigo comprar as mesmas coisas. Eu saio de lá com uma sacolinha vazia, quase nada, não tem peso, levo tudo na mão. Então, isso significa perder poder de compra. Porque eu comprava antes, agora eu não compro mais. Por quê? A inflação é aquilo que corrói. Então, um exemplo do IPCA a 3% ao ano, aquela taxa lá. Quer dizer que hoje eu tenho R$1.000. Daqui a um ano, esses R$1.000, é como se tivesse corroído, ele já valeria R$970. Então, aqui eu peguei os dados atualizados, o IPCA acumulado, agora 2023, está exatamente em 2,99 ao ano. E o IPCA acumulado do ano passado foi de 5,78. Então pensa, quanto não corroeu? Quanto nós perdemos o poder de compra? Aí o pessoal vai além. Por exemplo, lembra um período do tomate? Mas ele é referência, é isso. Mas a maioria dos produtos consumíveis, eles não subiram ano passado mais. As referências desse índice, normalmente, elas são buscadas de acordo com os produtos da cesta básica. Então, a cesta básica aqui tem um valor, mas lá em São Paulo tem outro. Então, é uma média. Esse mês subiu 12%. Lembra o período que o tomate estava absurdo? Que até ficou famoso um rapaz que ele encheu a piscina, acho que de extrato de tomate, né? Para fazer festa. Então, ficou rico. Então, funciona mais ou menos assim, é uma referência. Mas as coisas nem sempre vão estar baseadas só no índice. Tem outras coisas. Por exemplo, o período que o arroz, a safra não é boa para o arroz, vai subir o valor, porque aí entra um outro detalhe, chamado lei da procura e oferta. Que aqui o pessoal não lembra, acho que eu ainda digo aí. A inflação era tão grande que você trabalhava com estoque, fazia compra para 6 meses, um ano, produto básico. Ela comprava um saco de arroz. É por isso que tem muita gente que até hoje faz isso. Mas para você ver como a questão da ancoragem pega. Lá, por conta dessa situação, começou-se a fazer isso, comprar em fardos. E hoje em dia tem gente que faz automático, sem nem pensar. Por quê? Naquele momento, houve uma referência, alguém fazia, o pai fazia, a mãe fazia, então só continuou seguindo os passos. Tá? Eu acho que eu vou fazer na minha casa. Próximo. Quando fala em Selic, existem duas situações, na verdade 3, mas eu trouxe só 2 aqui para a gente poder exemplificar. Existe mais de um item chamado Selic. Um é esse que nós já falamos bastante, que é a taxa base do país, essa taxa de referência do país, taxa Selic. Ela é referência para todas as outras taxas do mercado. E ela é determinada em função da inflação. É aquela do Copom. Saiu a reunião, analisaram a inflação, vão determinar a taxa Selic. Ok. Só que nós temos uma outra coisa chamada Selic no mercado financeiro, que é um sistema de liquidação e custódia. Então, lembra lá o nosso desenho do deficitário, superavitário? Aquele ente do meio, a instituição financeira, é aquela que faz a organização das coisas. Então, toma lá da cá.
E o sistema Selic é mais ou menos isso. Ele é o sistema especial de liquidação, responsável pela liquidação e custódia de todos os títulos públicos federais. Quando nós falamos em títulos privados de instituições financeiras, é outra coisa. Mas aqui, o sistema Selic é quem faz essa liquidação. Quem efetiva uma transação. Saiu do fulano, foi para o ciclano. Ok? Aí, como todo mundo é visual, eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil entender o que seria essa taxa Selic. Então, trouxe 3 exemplos. Um deles, R$100. Quem aí começou lá em 2003 a guardar R$100 por mês, né? Hoje teria essa faixa aqui acumulada, R$12.100. Aplicado a taxa Selic, a correção, a média desses anos, esses 10 anos, teria aí um total de 20.691. Por quê? Vamos pensar numa receita de bolo. Um bolo normal, tá, gente? Vamos esquecer aí aqueles de zero lactose, sem ovo, sem leite e tal. Bolo normal. Você colocou lá tudo que tem para colocar. Colocou o trigo, colocou o ovo, colocou os demais produtos. Qual o último produto que você coloca? Fermento. Tá todo mundo bom de cozinha aí, né? Referência. Então, essa taxa, essa correção, ela age na área financeira como se fosse esse fermento. Vai fazer o negócio crescer. É com o tempo. Então, aqui, ó, quem guardou, não vou perguntar, não vou pedir para levantar a mão aqui, os economistas, os poupadores, mas quem guardou tem isso aqui hoje. Pelo menos isso. Aqui, como o Wagner falou, não é o correto. Eu fiz só para vocês terem uma ideia do que seria essa aplicação. Porque, por exemplo, eu não lancei propositalmente o IPCA, a inflação, quanto que corroeu, não abati. Mas dá para ter uma noção. Quem aplicou R$500 por mês, 2003 para cá, 2023, teria acumulado R$60.500 e com esse boom do fermento aí, teria 103.456,04. Quem estava lá no auge daquela vida, no topo do arco lá, tendo uma boa renda, família estruturada, já adquiriu os bens que queriam, tá? Só guardando dinheiro, poderia ter guardado R$1.000 por mês. Se tivesse guardado R$1.000 por mês, teria acumulado no básico R$121.000 e com o boom R$206.912. Isso aqui são referências reais. É 2013. É só 10 anos mesmo. Os lançamentos são em 2013 para 2023. Eu que fiz errado. E aqui a média da taxa Selic desse período acumulado, os 10 anos. Uma média de 11,45. No básico, a referência. Não estou falando aqui nada de risco. Por exemplo, esse cálculo eu fiz como se fosse... Dá, mas calma que eu vou chegar na poupança. Calma, não se aveste. Você pegou dinheiro numa cooperativa e o Juninho lá estava lá e eu falei, poxa, esse trem aqui, eu jogava fermento nada. E eu peguei e falei assim, não se ganha, não se vende, o que se vende, ganha no que se compra. E aí eu comecei a comprar acessórios. Aí eu tinha 5 mil, vou falar logo o nome, tinha 5 mil na cooperativa, estava me rendendo R$50 por mês. Os 5 mil no primeiro mês, ele me rendeu 2, foi para 7. Porque eu comprei as exóticas e vendi com o meu ganho 5. E aí esses 7 eu reinvesti nas aves e comecei a vender. Aí esses 7 foi para 12, já foi mais 5. Então, são formas de investimento. Aqui eu trouxe o básico. É outra situação. Isso, mas aqui, ó, esse exemplo que eu trouxe aqui foi uma aplicação em CDB. A gente vai ver sobre isso também. É o mais básico que tem. Porém, as instituições financeiras têm outros tipos de aplicação com rentabilidade muito mais baixa. Tá? Então, aqui, uma geral foi no CDB. Então, evolução da taxa de juros Selic. Só para vocês terem uma ideia. O Brasil ele sempre foi considerado um lugar bom para investir. Por quê?
os rendimentos no Brasil sempre foram rendimentos altos, rendimentos exorbitantes. Esse tirar a pele aí tirava com gosto sempre. Então, as pessoas vinham de fora, de outros países, aplicar aqui. Por quê? Chegou um momento que a poupança rendia quanto por mês, Wagner? Na época do Sarney, 100%. 1% ao mês. O cara não vendia, o comerciante ele preferia, vendia vantagem, fechava o banco na época da vendia, você queria não vender. Porque no outro dia, isso é uma verdade. No outro dia ele não conseguia comprar o que ele vendia à tarde. Então, mas aqui, a poupança no Brasil chegou a um período que ela rendia 1% ao mês. Então, as pessoas deixavam de aplicar em outro lugar. Quem queria querer saber de alguma coisa de risco? Enquanto tinha a poupança, que era risco baixíssimo, e estava lá rendendo, né? Aí, quando chegou aqui, em 2020, a queda brusca. E aí, essa situação mudou todo o cenário que nós tínhamos. Então, as pessoas passaram a tirar o dinheirinho da poupança, até quem não era de arriscar, começou a fazer isso. Tirava o dinheirinho da poupança para tentar colocar uma partezinha dele lá no risco, numa ação, em alguma coisa, porque o retorno era mínimo. Ou zero. Só para ter mais uma noção com relação à Selic. Quando se fala em investimentos e consumo, a Selic reduz, quer dizer que a taxa de juros do país reduz também. E isso faz com que os juros reais reduzam, a poupança reduza e, em contrapartida, a liquidez sobe. E os preços também sobem. E o inverso também é real. Quando a taxa Selic sobe muito, quer dizer que lá no final os preços começam a cair. Porque as pessoas começam a segurar, falam, não vou comprar nada agora. E aí é onde você começa a ouvir promoção. Um preço baixou para poder se tornar atrativo, senão ninguém compra. Liquidação. Com crédito, acontece assim, a Selic reduz, os juros do crédito reduz. Aí o povo começa, nossa, o juros está baixo, baixou demais, agora eu posso comprar. Aquele negócio que eu estava sonhando, agora eu vou pagar muito menos juros do que eu pagava. E aí, a demanda aumenta, o consumo aumenta e os preços sobe. Lei da procura e oferta, ela acontece em todos os lugares. CDI, é o que eu falei, que eu fiz a simulaçãozinha lá. Certificado de Depósito Interfinanceiro. Para fazer qualquer tipo de aplicação, da mais simples que seja, é necessário aquele preenchimento lá do API, tá? E o API, quando você preenche e determina o seu perfil, as instituições vão começar a falar, nossa, se o seu perfil é conservador, o ideal, o que os analistas, as pessoas da área de investimento incentivam a fazer é aplicar mais assim, você vai concentrar do valor que você tem 10% nisso, 20% naquilo, 40% naquilo outro. E dá essas ideias de investimento. Independente do perfil, o arrojado também tem as suas características em coisas mais arriscadas. O CDI são títulos de emissão das instituições financeiras, então não é só banco que emite, tá? Tem outras instituições e não cabe a gente entrar nesses detalhes aqui. E eles são lastreados em operações do mercado interbancário. Então, as suas características são idênticas à do CDB. Não, a simulação foi em cima do CDB, gente. Desculpa, eu acabei confundindo. CDB. O CDI é um certificado que os bancos emitem. Então, vamos explicar. Alguém já ouviu falar aqui em taxa DI? A taxa DI é a base desse certificado. Por isso que é muita letrinha. A taxa DI ela é determinada a partir de operações. Todos os dias, fecharam os bancos, fechou o expediente bancário, os bancos, entre si, eles não são tão inimigos quanto a gente imagina. Tem a propaganda de um, a propaganda do outro na TV, e um zoando do outro, um aproveitando de uma falha do outro para se sobressair nas propagandas, muitas vezes. Mas, lá em cima, no topo do negócio, eles se conversam. Por quê? Eles fazem negociações juntas. Quando finaliza um dia, todos os dias, os bancos fazem um levantamento. Aquilo que a gente não faz, de somar os nossos débitos, os nossos créditos, os bancos fazem todos os dias, rigorosamente. Então, eles começam a fazer o seguinte,
faz o levantamento. Olha, eu emprestei tanto hoje, eu peguei emprestado tanto hoje. Então, se o meu saldo foi de superávit, eu fechei o dia do banco com uma alta, eu tenho dinheiro sobrando, eu posso emprestar. E o banco que emprestou demais e entrou pouco investimento, chegou ao final do dia, ele está em deficitário. Ele fala, agora eu vou precisar pegar emprestado. E aí eles se conversam porque um banco empresta para o outro, numa taxa X. Quando acontece qualquer coisa e um não quer emprestar, aí ele tem que recorrer a um pai lá que vai emprestar também, mas com uma taxa mais alta. Então, essa negociação que acontece no final dos dias, todos os dias, ela gera uma taxa, que é a taxa DI. É a média de todas essas movimentações entre os bancos. E aí, os bancos emitem esse documento, que é o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, essa variação. E essa taxa é utilizada em diversos produtos que a gente compra. Quando a gente fala, nossa, tem um investimento, ele está rendendo 100% do CDI. 120% do CDI. É disso que está se falando. Tá? Seria 100% da taxa Selic? Não. Porque a Selic é uma outra coisa. São taxas diferentes, mas que elas andam lado a lado. Porque se uma está crescendo, a outra também cresce. Se uma está reduzindo, a outra também reduz. Pode. Não, porque depende. É variável. É lei da procura e oferta. Um banco está precisando, o outro está querendo, vamos entrar no acordo. E aí a taxa é determinada na média de todos. Às vezes um comprou mais caro, o outro comprou mais baixo. Acabou. Isso aí é para nós, que é um resultado dessas médias dos bancos, das instituições. Tá? Então, aqui, ó. Aí existem garantias, tá? Isso aqui tudo tem algo por trás. Nenhum banco faz boca a boca, não. O fio do bigode passou longe disso aqui. Então, a garantia pode ser um título público, que é Selic Over, a gente não vai falar disso aqui, e pode ser um título privado, que normalmente ele é referenciado por essa taxa CDI. Vamos passar, porque já entrou em muito detalhe. Só para ter uma ideia do ciclo, como funciona. O Copom faz a reunião, determina lá aquela reunião de em média 45 dias, aí analisam aqui como está a inflação, vem para cá, determina a Selic Meta, a taxa de referência do país. Então, normalmente, quando termina uma reunião ali, ele já tem uma estimativa de como vai ser a próxima. Não entra no escuro no negócio, não é a torta e a direita. Normalmente, já se faz uma expectativa, um viés de subir, um viés de queda. Então, tudo isso já é analisado. E aí, aqui, ó, um banco empresta para o outro, lá em cima, e o outro devolve algum título, algum documento, alguma coisa que vai trazer uma garantia. E aqui é determinado a taxa de juros, público e o privado e o público. Cada um tem uma referência quando se trata disso. Então, CDI versus a taxa Selic, para ter uma noção. Um exemplo, 100% do CDI. O nosso CDI, aqui, eu fiz uma simulação do nosso CDI hoje. Então, CDI hoje, considerando que foi divulgado porque fecha mês a mês, agora de julho, ele estava em 13,57 ao ano. Então, eu fiz essa referência. Se hoje pegássemos R$1.000 nessa taxa de juros, iria, depois de um ano, receber R$1.135,70. Tá? Esse seria o fermentinho. Hoje, de fato, ela está acumulado do ano 13,25, a média. Tá, a gente precisa entender mais uma coisa, que são as taxas de juros, nominal e real. Uma coisa é você ouvir a história pela metade. Normalmente, o pessoal vai falar só o lado bom, o lado bonito. Quando você vai entrar em detalhes que você vai entender a fundo o que está embutido naquilo. Então, a taxa nominal é aquela que se fala. É aquela que, 15%. É um geral.
Se considerarmos que um valor aplicado em certo fundo de investimento obteve um lucro no ano de 2018 de 15%, sim, só podem ser ações ou algo do gênero, porque hoje a gente não encontra mais esse tipo de rendimento normal no mercado. Então, considerando isso, esses 15%, nós vamos considerar também a inflação, aquela do IPCA. E a inflação naquele período, lá em 2018, foi de 9%. Então, o ganho real, os juros reais, real do negócio, é um abatimento. Daria a diferença. Só que o juros real, existe um cálculo todo lá para poder chegar nisso, ele não dá exatamente isso, ele vai dar um pouco abaixo de 6%. Mas aqui, simplificando para ter uma ideia, tem que pensar em tudo isso quando vai fazer um investimento. Melhor investimento do ano, vai me render 10% ao ano. Beleza, mas quanto que a inflação está corroendo do outro lado? Se a inflação estiver maior que isso, não vai adiantar. Vou finalizar o ano devendo. Juros reais é igual aos juros nominais menos a inflação. Para ter uma ideia, 100% do CDI, pegando o exemplo lá de 2018, estava 15% ao ano. O IPCA, a inflação, estava 9%. Então, se aplicasse hoje R$1.000, mantendo aquelas condições, depois de um ano teria 1.150. Mas será que teria 1.150? Não. Por quê? A inflação corroeu R$90. Não é 90 não. Eu fiz cálculo errado ali. A inflação de fato deu R$90. E a diferença são juros reais. Quanto deu a diferença? Quanto que de fato eu tive? R$60. Eu lancei errado ali o cálculo. Mas é R$60. Então, viu quanto comeu? Sim. Então tem que pensar tudo antes de aplicar. Existem diversos riscos. Por exemplo, risco de crédito. É aquele risco que se baseia a notinha lá do Serasa. É um risco de um calote. Por isso, antes de emprestar qualquer dinheiro, o Wagner falou aí do cliente que olhou a pontuação e a pontuação era muito boa, ele recebeu um crédito muito bom diante da pontuação. Era isso. O risco daquela pessoa dar um calote, dar um golpe, era muito baixo. Por isso, essas pessoas costumam ter acesso a taxas de juros mais reduzidas em relação aos outros, as que têm grande risco. Existe também o risco do mercado. O risco do mercado foi o risco que a Maria passou. A pandemia veio, tudo virou ponta cabeça e o que tinha uma rentabilidade passou a não ter mais. O que tinha lucro passou a não ter. Então, esse risco nós corremos. Por quê? Nele influencia a inflação, nele influencia a taxa de juros Selic, o câmbio. Às vezes a gente pensa, nossa, mas o Brasil está tudo bem, no Brasil está tudo certo, só nos outros países está tendo problema, está tendo guerra, não sei aonde, mas acha que isso não afeta a gente. Está acontecendo lá, problema de quem está, de onde está, e as coisas não funcionam assim. Tudo vai refletir de alguma forma aqui. Porque um país sozinho ele não faz nada. Ele depende de contatos, ele depende de ligação. A nossa vida é assim. Vamos pensar no nosso dia a dia como cristãos. A gente não faz nada sozinho. Dentro de casa, assistindo um culto online todos os dias, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Existe um momento que nós temos que ter comunhão, relacionamento. E isso influencia no nosso dia a dia. E um outro ponto é o risco de liquidez. A disponibilidade do dinheiro. O que é a liquidez? Quando nós temos coisas, nós compramos coisas normalmente e dentro de uma empresa, essas coisas que são adquiridas, elas são, quando sai aquele chamado balanço patrimonial, tem uma ordem naquilo ali. Ordem de liquidez, aquilo que é vendido mais fácil. O que tem maior liquidez? Dinheiro. Dinheiro ninguém recusa, lugar nenhum, nem pode por lei. Então, é aquilo que é aceito em qualquer lugar. Maior liquidez é o dinheiro em mãos. Aí depois a gente vai listando o que tem menor liquidez. Por exemplo, se eu tiver que vender uma casa para pagar uma dívida, quanto tempo eu vou demorar para vender a casa? Quem vai comprar a casa? Vai comprar no dinheiro? Vai ter o dinheiro ali na hora e vai falar, pega? Será?
Não é? A maioria das pessoas não acabam tendo que recorrer a um banco, a um financiamento. Isso vai tempo, isso vai desgaste, isso vai papel, muito papel, isso vai contrato, isso vai registro. Por quê? É um processo. E tudo que demora muito tem uma menor liquidez. Se eu precisar para amanhã do dinheiro, eu não vou ter. Por mais que eu tenha o bem. Tá? Agora, vamos fazer um exercício. Cola aí na pessoa do lado, rapidinho, só para a gente entender. Quais são as variáveis mais importantes a serem consideradas ao se investir? Vou pedir, para ser mais rápido, que vocês decidam aí, você e o coleguinha, três coisas desses 10 itens que você pensa na hora do investimento. O que tem mais relevância para você? Calma. 3, 6, 7, 8, 9. No número 3, valor disponível para investir. 13. Já eu tenho mais ali. E lá, ó. Foi 13. Às vezes a variação de um e de outro a gente faz uma média. No 4, risco do investimento. Calma aí. 3, 6, 12, 15, 18, 19. O 5, o perfil do investidor. 5. O 6º, objetivos financeiros. 7. O 7º, local pelo qual se faz o investimento, banco ou corretora. 8º, o prazo do investimento. Eita. 3, 6, 9, 12, 15. O 9º, a constância no investir. E o 10º, juros reais. 3, 6, 7. Agora todo mundo entendendo de juros reais, né? Então vamos lá. Os que bateram recorde aqui. 3º, valor disponível para investir. O 4º, risco do investimento. E o 8º, prazo do investimento. Muito bom. Vamos deixar isso anotado, reservado aí para falar mais adiante. É o desesperado. Eu vou falar quem encontra seguidores, tá? Tem uma galera aí que vai. Não é daqui, ninguém daqui, mas tem gente fora daqui que vai. Então, para falar de investimentos, nós temos que entender também o que se trata renda fixa e o que se trata renda variável, né? Por quê? Qual a melhor opção para o seu dinheiro? Cada um tem uma. E nós precisamos entender a diferença para identificar qual é a nossa opção. Então, trouxe aqui algumas questões para analisar. No lado da renda fixa, é aquela que é mais segura, menos risco. O lado da renda variável é aquilo que é mais arriscado. Quando se trata de renda fixa, tem também uma rentabilidade menor. A renda variável ela tem possibilidade de alcançar uma maior rentabilidade. Na renda fixa, normalmente tudo tem uma garantia. Na renda variável, não tem garantia. É um risco maior que você corre. Por isso, não tem nada que resguarde. Na renda fixa, ela deve compreender a maior parcela do portfólio. O que é isso? Sabe quando a gente falou lá nos cestos, colocar separado? Esse é o portfólio. Quando as minhas aplicações estão separadas, diversificadas, aquilo ali que compõe ela, todas essas cestas formam o meu portfólio, as minhas opções de aplicação. Na renda variável, ela engloba uma menor parcela do portfólio.
Na renda fixa, normalmente ela é atrelada através de empréstimo. Aquilo que a gente viu lá no início, que empresta para a instituição, que empresta para o deficitário. Na renda variável, o meu papel não é através do empréstimo. A renda variável, como não tem nenhuma garantia, eu me torno sócio ou proprietário de um negócio. Quer ver o exemplo? Ação. Ação tem alguma garantia se baixar? Por quê? Porque na ação, você compra uma pequena parcela de uma empresa, de um negócio. E você que trabalha como autônomo, que tem o seu negócio, se o negócio der errado, você vai ter alguém para te resguardar? Não tem. Então, as rendas variáveis, elas funcionam nesse mesmo sentido. E exemplos de renda fixa. Nós temos o CDB, que é aquele da simulação que eu fiz com a taxa Selic. Nós temos o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, a gente vai falar disso mais à frente. E o Tesouro Direto, diversas opções no Tesouro. Na renda variável, nós temos a questão dos fundos, diversas opções de fundos também, diversificados, multimercados, de ações. Nós temos as ações específicas e nós temos opções, mercado a termo, outras possibilidades, como por exemplo, você fazer investimento atrelado à variação do ouro, à variação de moedas específicas, o dólar, o euro. Então, ele é amplo, tem muitas informações, tem muitos detalhes que podem ser aplicados. Essa Tesouro Direto ali, ela está ligada à LTN? LTN, NTN, são as letras e as notas do Tesouro. E as ações ali, no caso de você está falando ali das moedas, o dólar hoje, antigamente era petrodólar, hoje está lastreado em ouro. Confirma essa posição? Tudo isso se trata da renda variável, a gente vai estudar isso mais à frente. É porque hoje tem que dar essa explanada, porque não adianta entrar, falar disso sem ter essa noção. Tá? Mas são exemplos disso. E aí eu vou só falar um pouquinho o que é renda fixa, a gente vai estudar, vai abordar isso na próxima aula. Alguns produtos de renda fixa e alguns produtos de renda variável. Não dá para falar de tudo, não dá para falar dos detalhes que cada um tem, né? Mas a ideia é ter uma noção de que isso existe. Identificando o perfil de cada um, a forma como vai guardar o seu dinheiro, a forma como vai aplicar, é a melhor ideia aqui. Por quê? Aquele valor que você tem, já montou, vamos deixar claro que todo mundo já tem a sua reserva de emergência. Essa reserva de emergência, vocês acham que ela seria aplicada aqui em qual valor? Em qual das rendas? Na renda fixa. Por quê? Ela tem que ter uma maior liquidez. A reserva de emergência é para emergências. Eu tenho que ter disponível ali, aconteceu um acidente, eu fiquei desempregado. Eu preciso ter aquela reserva disponível. E existem muitos tipos de aplicação que não vão permitir isso. Vão deixar bloqueados. A aplicação que a Maria fez, a previdência privada complementar, é como se fosse um INSS. A gente vai falar disso também. Mas ela é privada, vai ter uma empresa ali fora do INSS que vai estar guardando, que vai estar gerindo, administrando isso. Lógico, cobrando por trás. Nunca é de graça. E aí, ela tem períodos mínimos de aplicação. Então, tem aplicações que são no mínimo 6 meses, tem aplicações que são no mínimo 1 ano. Depende do que foi negociado antes. Mas é um tipo de aplicação variável. Tá? Aí, na renda fixa. A renda fixa é uma obrigação cujo rendimento, aquela taxa de juros, é determinada no momento da compra, não é algo que negocia depois. A renda fixa, ela é atrelada a uma... Tá, vamos lá. Esse rendimento pode ter sua remuneração pré-fixada ou pós-fixada. E tem como referência esses índices, nós já vimos alguns deles. O CDI, a taxa Selic, a TR, que é a taxa referencial utilizada na poupança, o IPCA, o índice de inflação, o IGPM, que é um índice médio de preços. Então, ela vai ter uma das referências. A grande característica da renda fixa, as regras já são definidas no ato da contratação. Então, é indiferente se eu for lá na instituição e a pessoa me falar, Diana, você está aplicando aqui R$1.000 e daqui a 1 ano ele vai render 10%. Foi determinado, é pré-fixado.
A rentabilidade, a remuneração foi pré-fixada, porque eu sei que daqui a um ano eu vou ter quanto em dinheiro? 1.100. Rendeu os 10%, acabou. Mas essa rentabilidade ela também pode ser pós-fixada, que é quando utiliza esses índices. Ah, Diana, então você vai trazer os R$1.000 e daqui a um ano você vai receber 2% do seu rendimento, mais a taxa Selic. Então, eu já sei, é renda fixa, eu já sei quanto eu vou receber, não sei? 2% mais o Selic. Mas eu sei quanto vai dar o Selic? Não. Então, é uma rentabilidade, o meu retorno vai ser estipulado depois que fechar aquela taxa, quando finalizar o prazo da minha aplicação. Vou parar por aqui. Aí na semana que vem a gente dá sequência, já falando dos itens que são da renda fixa. Bom, Leia, é hora para a gente finalizar, por favor?